Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok. Hoje nós temos aí aula de gramática. Estaremos aí dando continuidade ao conteúdo, né, verbo. A parte 1 dos verbos, né, que está colocado lá no livro de vocês. E vocês estarão, né, fazendo aí como atividade de casa os exercícios aí que tem aí após a correção dos exercícios sobre o verbo e sobre o uso do X e do CH, tá? Os do X e CH, nós falamos sobre isso na nossa live passada. Eu expliquei para vocês a utilização do X e do CH. Então, agora, nesse primeiro momento, nós estaremos corrigindo os exercícios que foram passados na semana passada sobre verbo. Lembrando vocês que é a primeira parte do estudo dos verbos, tá? Inclusive aqui, ó, no livro tem até aqui verbo, olha a caneta aqui. Verbo 1, ou seja, tem mais conteúdo aí pela frente. Então, aqui nós temos aí, né, o refletindo e conceituando. Na tirinha a seguir, o personagem Marco vive um dia intenso, observe. Então, aqui tem a tirinha do Marco, né? Ou seja, teve um dia intenso, seja movimentado, cheio de coisas. E aí, aqui já começa os exercícios. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra para ficar melhor para ler. Ao longo do dia, Marco praticou algumas ações. Descreva-as. Ele acordou, ele foi para a escola, brincou no balanço, tomou sorvete, conversou com o dinossaurinho. Então, tudo isso aí são ações. E essas ações foram expressas por verbos. Olha aqui, acordou, foi, brincou, tomou, conversou. Tudo isso daí são ações que são descritas, né, por meio de verbos, de ações verbais. B. O que faltou, segundo Marco, para que o dia fosse completo? Justifique. Ele queria o quê? Encontrar a garotinha. Pois, de acordo com o primeiro quadrinho, né, isso aqui faz parte, né, da rotina dele, né, ter essa menininha aqui brincando com ele. Só que não, né, não foi completo porque a menina não apareceu. E aí, aqui, nós temos aqui o verbo encontrar. Então, mais uma ação. 2. No penúltimo quadrinho, há uma onomatopeia, isto é, uma palavra que reproduz um determinado som ou ruído. Que onomatopeia é essa? Que som ela representa? Então, onomatopeia, né? Eu adoro utilizar a onomatopeia do barulho do relógio, né? O tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, quando você escreve tic-tac, é a representação de um som. Então, é uma onomatopeia. Nesse caso aí, né, do exercício, a palavra aí é a bow, né, que representa o barulho, né, de quando o personagem, né, ele bateu no chão, ele cai e aí faz esse barulho, bow. Aí aqui são as explicações sobre verbos que nós já fizemos, e aqui nós continuaremos aqui a correção. Conjugação verbal. 1. Releia um trecho da crônica onde já se viu. Você não prefere algum dinheiro? Perguntei. Não, dona, disse o garoto, mais animado, olhando-me. Agora bem nos olhos. Eu queria um livro. Me compra um livro? Como os verbos em destaque aparecem no dicionário, como eu falei para vocês. O verbo, quando ele não teve nenhuma conjugação, ele é chamado de verbo no infinitivo. Então, esses verbos aqui, eles foram conjugados, eles não estão no infinitivo. Já no dicionário, aí sim eles estão no infinitivo. Então, olha aqui. Preferir, perguntar, dizer, querer e comprar, né? São verbos aí que estão no infinitivo, eles não sofreram alteração. Aí você vai falar assim, mas por que disso? Meninos, olha só. Quando o dicionário, ele é um livro que tem todas as palavras lá, né, para você procurar lá o significado. Só que ele não tem todas as conjugações verbais. Os verbos aparecem no infinitivo, ou seja, sem nenhuma conjugação. Por quê? Porque o sentido é o mesmo. O que vai mudar vai ser o tempo verbal, a pessoa verbal, o modo. E aí, isso vocês vão descobrindo a partir do momento que você faz a conjugação desse verbo, tá? Vamos aqui para a locução verbal, né? Que é quando tem-se aí a junção de dois verbos.
Então, tem dois verbos, só porque aí para dar um sentido. E o exercício aí de número 1, ele pede o quê? Ele mostra que tem dois verbos, mas é para você substituir esses dois verbos apenas por um verbo, tá? Então, olha só, letra A. E aí não pode alterar o sentido da oração, tá? Não pode mudar o significado. Semana que vem, irei ler 2 livros de poema. Então, irei ler, você pode substituir por lerei. B, vamos ter de tocar um CD de músicas clássicas na apresentação da peça teatral. Então, vamos ter, teremos. C, eu fui comprar a passagem ontem. Eu fui comprar, ou seja, está no passado. Então, eu posso utilizar aí o comprei, né? Eu comprei a passagem ontem. D, naquele momento, todos estavam comprando os ingressos para a final do campeonato. Então, compravam. A expressão formada por mais de um verbo recebe o nome de locução verbal. Nela, a ideia principal é apresentada pelo único verbo. E, né, que no caso aí é o verbo principal e vem acompanhado aí do verbo auxiliar, que ele não tem sentido próprio. O nome dele já é auxiliar, né? Tá só auxiliando aí, dando uma ajudinha aí pro verbo principal. Agora vamos para as formas nominais. Vamos entender aqui através da correção dos exercícios. 1. Leia as frases abaixo. Vou passar o dia no laboratório. Estou lendo Alice no País das Maravilhas. 3. Eu havia comido muitos doces antes do almoço, por isso fiquei sem fome. Letra A. Identifique nas 3 frases os verbos principais e os auxiliares. 1. Nós temos aí um verbo auxiliar, que é o vou, e o verbo principal, passar. Na frase 2, nós temos aí o estou como verbo auxiliar e o verbo principal, lendo, né, que é o verbo ler. E na terceira frase, nós temos aí o verbo auxiliar havia, né, que é do verbo haver, e o verbo principal comido, que vem do verbo comer, tá? Seguindo aí, B. Compare os verbos principais das 3 frases anteriores. Qual é a diferença entre eles? Então, olha só, os verbos aí, eles têm terminações diferentes. Então, passar termina em R, lendo termina em NDO, comido termina em ido. Então, aqui é onde entra as formas nominais, que são os verbos que estão no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Então, os verbos que têm terminações aí em ar, ir, olha os exemplos, pular, comer, fugir, passar. Todos esses verbos, quando tem essas terminações, eles são verbos que estão no infinitivo. Já os verbos que têm a terminação de NDO, né, pulando, correndo, fingindo, brincando, lendo, assistindo, são verbos que estão no gerúndio. E verbos no particípio são aqueles que têm terminações em ado ou ido. Pulado, comido, fingido, assistido, tá? Todos eles estão no particípio. Quando tem-se os verbos, né, sozinhos aí, né, sem o restante da frase, você não consegue entender em que pessoa tá, número, tempo, modo. Então, você vai entender a partir do momento que ele está contextualizado. Flexão verbal, vamos falar aí, né? O que é número e pessoa? Nós já falamos disso milhões de vezes, né? O número, plural e singular, e pessoa, nós temos aí primeira, segunda e terceira pessoa, que podem estar no singular ou no plural. Então, olha só, o poema a seguir foi construído com a flexão de 2 verbos. Leiam. Combinastes, combinei, combinamos. Combinamos, combinei, combinaste. Faltaste, faltaste, faltei, faltamos. Faltamos, faltei, faltaste. Então, é da Eloy Elizabeth. As palavras do poema são flexões de quais verbos? Quais são os verbos principais? Qual que é o verbo aí? Ele tem que estar no infinitivo, porque queremos saber que não as conjugações, mas quais são as flexões dele? É o verbo combinar e o verbo faltar, ambos com terminação em ar.
né? Aí, nesse caso aqui, são verbos que estão no infinitivo. E aí, aqui pede para você observar as terminações dos verbos, né? A partir dessa observação, é possível perceber o quê? Que o eu lírico, ele faz referência, ou seja, ele aponta aí duas pessoas do discurso, a primeira e a segunda, do singular e do plural. Então, você vai identificar aí quais verbos do poema estão flexionados. Então, na primeira pessoa do singular, nós temos aí o combinei e o faltei. Na segunda pessoa, nós temos o combinaste e o faltaste. E na primeira pessoa do plural, combinamos e faltamos. Seguindo aí. Vamos aqui agora para flexão de modo. Então, nós temos aí essa tirinha aí, tá? Do Calvin. Circule em cada quadrinho. Deixa eu só alinhar aqui, ver se eu consigo alinhar. Gente, pior que não dá. Peraí. Circule em cada quadrinho as formas verbais que exprimem as diferentes intenções de Calvin ao falar com Haroldo. Então, toma, tira... Tá aqui no primeiro quadrinho. Depois nós temos aqui decida, levar, vou precisar, tá? B, para pedir a Haroldo que segurasse a máquina e tirasse uma fotografia sua, quais verbos Calvin empregou? Então, ele usou, né, aí os verbos tomar e tirar. Ele fala o seguinte, toma, tira uma foto minha, tá bem? São os dois verbos, tomar e tirar. C. Para expressar hipótese, possibilidade sobre uma decisão que possa tomar no futuro, quais verbos o garoto utilizou? Então, ele utilizou aí o verbo decidir e o verbo levar, tá? Né, que aí tem o exemplo aí, né? Tem o fragmento, na verdade. É que caso eu decida levar uma vida responsável. D. Na última fala, qual expressão Calvin empregou para indicar certeza com relação ao que disse? Foi a expressão vou precisar, né? Vou precisar de uma infância fictícia, respeitável. Aí aqui nós temos aqui, revisando aqui com vocês, 3 modos verbais: imperativo, indicativo e o subjuntivo. O imperativo expressa uma ordem, um pedido, né, uma orientação. O indicativo, ele vai expressar aí uma certeza. Então, tem certeza absoluta, é algo, né, convicto, né, vem de convicção. E o subjuntivo, ele expressa algo incerto, dúvida, hipótese, né, não sabe se realmente aconteceu. Flexão de tempo. 1. Leia os bilhetes a seguir. Caros hóspedes, saí com a minha sobrinha para visitar um parente. Volto na hora do almoço. Fiquem à vontade. Tia Ambrósia. B. Tia, acordei tarde e a senhora já tinha saído. Vou passar o dia no laboratório. Chego no fim da tarde. Beijos, Nicolino. Temos 2 bilhetes aí. E aí foram utilizados verbos aí em diferentes tempos verbais, né? Que podem expressar passado, presente ou futuro. Então, aí você vai escrever esses verbos, né? E o tempo que eles estão, né? Quais verbos são? São esses que estão destacados. Então, sair. Sair está no passado. Volto é um presente, mas que está relacionado com o futuro. Fiquem está no presente. Acordei, passado. Tinha saído, passado. Vou passar. Nós temos aí o futuro. E chego, né, com o presente também no mesmo sentido aí de valor de futuro, ou seja, é algo que está no presente, mas que está relacionado a uma ação futura. E aí, meninos, o pessoal fala assim, o que é pretérito? Pretérito, gente, é o passado. Né? Então, é melhor você falar pretérito do que passado. Gramaticalmente, aí dentro das gramáticas, você vai encontrar o termo pretérito, que é o mesmo que passado. Vamos aí para essa parte. Vamos aí para a parte aí do praticando. Leia a seguir uma receita. Cocada de coco verde, né? Ingredientes: 2 xícaras de chá de água de coco, 1 quilo de açúcar cristal, coco ralado de 2 cocos verdes, cravo da Índia.
E aí tem o modo de preparo, né, que você vai utilizar, né, numa panela, que você vai né, ler para você colocar em prática, para fazer essa cocada de coco verde. Numa panela de fundo grosso, coloque a água de coco, o açúcar, os cravos e mexa um pouco. Leve ao fogo e deixe ferver. Adicione coco ralado e cozinhe em fogo alto por aproximadamente 20 minutos, mexendo de vez em quando. O ponto será atingido quando a mistura ficar cremosa. Então, essa receita aqui foi retirada do site do Ministério aí da Saúde, tá? Não entendi muito bem, não, mas não entendi muito bem a receita em si, né? Na verdade, eu entendi, né? Eu só acho que não fica legal esse negócio com coco verde, não sei. Não ia gostar, não. Considerando que a receita é um gênero instrucional, nós já estudamos esse gênero, tá? Isto é, um texto que dá orientações sobre como realizar algo. Que modo verbal predomina nela? Por quê? Então aí é o modo o quê? Imperativo. Por quê, meninos? Porque as receitas, elas estão sendo direcionadas para alguém, elas estão orientando a pessoa como preparar aquele prato, aquele alimento. Então, por isso que é modo imperativo. B. Essa receita está organizada em duas partes, ingredientes e modo de fazer. Em qual parte a predominância de verbos que orientam as ações do leitor na preparação do prato? Identifique e escreva esses verbos. Então, olha só, na parte do modo de fazer, né, nós temos aí os verbos coloque, mexa, leve, deixe, adicione e cozinhe. 2. Observe as situações a seguir. Então, aí, né, prestando atenção aí nos contextos. Eu detesto jiló, porque é um legume muito amargo. Você não acha? Eu não. Eu como jiló. Meu filho está comendo todos os legumes que preparei. Fez uma pergunta. Eu estou comendo jiló, mas não estou gostando muito. E eu não gosto nem um pouquinho. As duas frases destacadas dos diálogos referem-se ao tempo presente. No entanto, há uma diferença de sentido entre elas. Por quê, meninos? Olha só. As duas estão aí no presente. Só que a primeira, né, a primeira situação é algo corriqueiro, é algo do dia a dia, do habitual. Na segunda, é algo momentâneo. Né? E aí ainda nós temos aqui a incerteza de voltar a acontecer. A mãe aqui não sabe se o menino vai... Se ele vai comer, né, em outras situações, o jiló. B. Em qual dos diálogos há uma locução verbal? Identifique o verbo principal e o auxiliar. Então, no diálogo B, nós temos o estou, que é verbo auxiliar, né, que vem do verbo ser ou estar, e o comendo, que é o verbo principal, que vem do verbo comer. Seguindo aqui. Deixa eu ver aqui. Só alinhar. 3. No exemplo abaixo, o verbo reunir foi empregado no passado e no futuro, respectivamente. Então, olha só. Ontem os estudantes se reuniram para fazer o trabalho. Amanhã eles se reunirão para continuá-lo. Meninos, os verbos terminados em AM, eles estão fazendo referência a algo que aconteceu no passado. E quando nós temos o ão, é algo que está no tempo futuro, que vai acontecer ainda, tá bom? Agora, complete as frases com os verbos entre parênteses, flexionando de acordo com o tempo verbal que devem assumir. Ontem os meninos do basquete venceram por um ponto de diferença. Amanhã, certamente, vencerão muito mais. Então, nós tivemos um verbo no passado e um verbo no futuro. B. Semana passada, os jornais publicaram notícias sobre a crise internacional. Semana que vem, ou seja, no futuro, publicarão algo mais. C. No próximo mês, os bancários entrarão em greve, assim como entraram no ano passado. Então, como que você precisa? Qual que é a chave para responder exercícios nesse estilo? É você observar o contexto que a frase está. E aí observar, né, se é passado ou se é futuro, tá?
Seguindo aqui. Opa. Vou beber um pouquinho de água, pera aí. Pronto. Alguns verbos, quando acompanhados de determinadas palavras, eles apresentam aí sentidos conotativos, isto é, pode ter diferentes significados, tá? Diferente aí do seu significado que é dicionarizado, ou seja, que tá no dicionário. Relacione as frases a seguir aos sentidos que elas expressam. Choveram aplausos após a apresentação de teatro da classe. 2. Hoje amanheci disposto, por isso vou caminhar no parque. Então, aí, acordar com ânimo e disposição, estar fazendo referência aí ao trecho 2. E ser muito aplaudido, está fazendo referência ao trecho 1. Não é que choveu literalmente, né? Porque ele foi muito aplaudido. Número 2, para fecharmos aqui as correções. Algumas formas verbais da primeira pessoa do plural são iguais quando conjugadas no pretérito passado e no presente. E indique nas frases a seguir em que tempo estão os verbos destacados. A. Todos os dias nós lemos um capítulo do livro História Sem Fim. Lemos está no presente. B. Na semana passada nós lemos na escola um livro de contos folclóricos brasileiros. Temos aí o pretérito, ou seja, passado. C. Nas últimas férias, eu e meus irmãos emprestamos vários livros para os nossos primos lerem. Pretérito, ou seja, passado. E na letra D, eu e minhas amigas sempre emprestamos livros da biblioteca para ler. Então, nós temos aí um verbo que está no presente. Então, essas foram as correções. Opa! Aí agora eu vou mostrar para vocês a atividade que vocês estarão realizando em casa, que é responder os exercícios da página 32 a 34, que são esses exercícios aqui, ó, com relação ao uso do X e do CH, tá? Nós falamos durante a nossa live aí, né? Eu expliquei para vocês. Então, são os exercícios aí que vocês estarão fazendo aí, né? Que são esses relacionados aí ao uso do X e do CH, tá? Página 32 a 34. Beijo para vocês, um ótimo dia, uma ótima semana. Bom dia, garotada! Conversão de unidades. Essa parte de conversão de unidades, que está na página 5, é muito importante na hora de transformar medidas de comprimento. Inclusive, eu já estou até preparando uma música para a gente cantar na nossa próxima live. E as batidas também. Passei a manhã toda preparando isso para a nossa live, porque eu quero a voz de vocês, hein? Olha só, para utilizar o quadro de medidas, quem está no centro é o metro. Você toma como referência o metro. À direita do metro, a gente tem 3 colunas, decímetro, centímetro e milímetro, que são unidades inferiores, unidades de medidas para medir coisas menores do que 1 metro. À esquerda já começa a ser um pouco maior, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Foi o que falamos sobre múltiplos e submúltiplos. Submúltiplos é aquele que vem abaixo do metro, decímetro, centímetro e milímetro. Veja só, toda vez que eu quero sair da coluna do metro para transformar, por exemplo, para centímetro, eu vou multiplicar por 10 a cada casa que eu estiver pulando. Casa, gente, é coluna. Então, por exemplo, está lá 5, bem no centro. Eu vou multiplicar por 10, vai virar decímetro. Eu multiplico por 10 novamente, ou seja, por 100, né? Aquele número 5 por 100, vai dar 500. Essa parte da multiplicação é muito simples, já que você já sabe a regra do tchu-tchu. 5 vezes 100, você multiplica 5 vezes 1, que é 5, e pega os 2 zeros do final e tchu-tchu, coloca lá na resposta. Assim, 5 metros é 500 centímetros. E toda vez que tiver que fazer essa transformação com número de vírgula, é do mesmo jeito. Afinal de contas, o número 5 ali não foi escrito com vírgula, mas se eu quisesse, eu poderia escrever 5,0 e andar essa vírgula 2 casas para a direita.
De todo jeito, eu ia precisar de 2 zeros. Por que 2 casas? Porque a coluna dos centímetros está 2 à direita de metro. E se fosse de metro para milímetro? Seriam 3 casas. Eu ia multiplicar vezes 10, acompanhe embaixo essas retinhas. Vezes 10 é só decímetro. Vezes 100 ia para centímetro. Se fosse vezes 1000, é 10 vezes 10 vezes 10. Viraria 5.000 milímetros. Se eu estiver fazendo agora por múltiplos, unidades maiores do que metro, ao invés de andar minha setinha para a direita, eu vou andar para a esquerda. E ao deslocar para a esquerda, eu, ao invés de multiplicar por 10, por 100 ou por 1000, eu vou dividir por 10, por 100 ou por 1000. Mas, professora, ali, ao invés de multiplicar, dividir, está multiplicando por 0,1. Queridos, dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 0,1. Pega 1 e divide por 10, dá quanto? 0,1. Pega 1 e divide por 100, dá quanto? 0,001. 0,01. E se for dividir por 1000? 0,001. Então, para a gente ser mais prático, nós vamos dividir por 10 a cada casinha que eu estiver pulando para a esquerda. Veja, eu quero transformar 5 metros em quilômetros. Eu vou saltar a casa do decâmetro, vou dividir por 10 uma vez. Do hectômetro, dividir por 10 outra vez. E para o quilômetro, dividir por 10 outra vez. E quando eu divido por 10, por 100 ou por 1000, eu não preciso fazer contas. Eu posso simplesmente pegar a vírgula que estava depois do 5, 5,0, e andar essa vírgula 3 casas para a esquerda. Ou seja, uma casa é o 5, outra casa vai ser um 0 que você vai colocar, outra casa o outro 0 que você vai colocar. Porque todo número pode ser escrito com vírgula. Então, ficou meu 5, viraria 0,5 na primeira casa, que é a mesma coisa que dividir por 10. Na segunda casa, 2 casinhas para a esquerda. Na terceira casa, 3 casinhas para a esquerda. E quando for para a direita, a minha vírgula vai para a direita. Mas, professora, cadê a vírgula? Não precisa colocar depois o número. Por quê? Porque não é número decimal. Número inteiro não precisa pôr a vírgula. Mas posso escrever? Sim, pode. Isso está na página 5, é muito importante. Baseado nisso aqui, você consegue fazer todos os exercícios. Essa explicação, bem adiante, vem explicando tudo o que eu falei, só que com os cálculos bem feitinhos aí para vocês, beleza? Vamos então começar a nossa correção. Página 6 é para você escrever qual das antigas unidades de medida corresponde corretamente a cada exemplo desse aí. O comprimento de um lápis pode ser por polegada, a distância de sua casa à escola através de passo, largura de uma carteira escolar polegada ou palmo, e a sua altura pode ser palmo, jarda, pé ou cúbito. Então, é a forma de você estar medindo com as unidades antigas. No exercício 2, fala que o Luiz e o professor mediram um pedaço de madeira, né, de mesa, e pergunta se o número de palmos correspondente ao comprimento da mesa dos dois é igual. Não, gente, por quê? Porque a mão do professor é maior, a unidade de medida que ele utilizou é maior e a unidade de medida do Luiz é menor, então vai dar diferença. Em sua opinião, convém, gente, a gente utilizar unidades de medidas assim, diferentes? Não, porque você não vai ter um parâmetro, né, já que o tamanho da medida da unidade é diferente. O exercício 3, você toma como referência essa primeira unidade de 1 e a partir do tamanho dela, você pode se apoiar por uma régua, olhar o tamanho dela e ver quantas vezes ela cabe de A até B, que são 3 unidades, de C até D são 2 vezes, 2 unidades, e de E até F vai caber 4 unidades.
No exercício 4, pede para você ligar corretamente as alturas com respectivos exemplos e você vai ver pela sua noção de vida, né? A altura de um prédio tem cabimento ser 1 milímetro? Não, né? A altura do prédio só poderia ser 48 metros, comprimento de um lápis, 13 centímetros, diâmetros de uma agulha, 1 milímetro e a distância entre duas cidades, 30 quilômetros. É só para você entender essas medidas mesmo no seu dia a dia. Para fazer o exercício 8, eu recomendo que você construa a sua tabelinha e faça essa transformação de medidas aí. Então, veja só, deixa eu ver se eu... Peraí, deixa eu pegar um lápis aqui. Eu vou construir uma tabela aqui também. Coloquei o metro lá no meio e eu quero passar de metro para centímetro. Eu sei que à direita do metro eu tenho decímetro. Eu tenho centímetro logo depois. Então, de 8 metros para centímetros, quantas casas eu vou ter que pular? Ó, 1, 2, ou seja, vezes 10, vezes 10, vezes 100. Ou você pode simplesmente completar com 0, né? E a vírgula que eu colocaria, que estaria depois do 8, ela vai parar para depois do 800. Então, é 800 centímetros. E para fazer da mesma forma, para você fazer 2,7 quilômetros, passar para metros. Olha que legal, quando você tem a tabela, você consegue ter essa dimensão direitinho de quantas casas você vai pular. Gente, a gente vai sair agora do quilômetros. Eu tenho 2,7 aqui, então a vírgula, ela fica na casa do início, ó, 2, e o 7 tem que ir para a próxima casa, porque cada casa só cabe um número. Aí eu vou pular o hectômetro, eu vou pular o decâmetro, que eu represento com dan, e eu vou chegar lá na casa dos metros, tá bom? Veja só, eu vou pegar aqui uma outra cor e eu vou completar com os zeros até chegar no metro. E essa vírgula que estava aqui depois do 2 vai parar lá na casa do metro, porque o endereço dele de partida era 2, quilômetro. Então, ele está lá na partida. Mas eu quero que ele chegue no metro. Então, que número que vai ficar? Vai ficar, corta essa vírgula aqui, vai ficar 2.700 metros. Pela tabelinha não fica difícil, viu? Até você aprender direitinho quantas casas vão. Aliás, você nem precisa descartar essa tabela nunca. Metro é no meio, 3 casas para a esquerda, 3 casas para a direita. Agora vamos ver 76 dan, ou seja, 76 decâmetro, eu vou passar para decímetro. Então, vamos lá. O metro fica no meio, deixa eu pegar minha caneta. O metro fica no meio. À esquerda do metro que eu tenho o dan. Depois do metro, eu tenho o decímetro, dm. Olha só, 76 dan. Essa vírgula estaria depois do 76, beleza? Então, esse 6 dan, 76, o 6 vai estar no dan, porque é como se ele tivesse uma vírgulazinha. E o 7 estaria no hectômetro, antes do dan, porque cada número, cada casa só cabe um número. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou completar com zeros até chegar lá no decímetro. Belezinha. Essa vírgula aqui que tá depois do 6, ela vai parar lá no decímetro, porque é o endereço que eu quero chegar. Então, meu número, que antes era 76, vai virar 7.600 decímetros. Isso aqui é a letra D, tá bom? Sem querer, eu pulei a de cima. Mas tá aí, letra D, 7.600 decímetros. Então, vamos fazer a letra C. Agora, eu vou sair do decímetro e vou para o metro. Então, agora eu vou fazer o contrário, ó. O metro fica no meio. E à direita do metro tem o decímetro. É 389. Olha, se fosse para ter uma vírgula, essa vírgula estaria depois do 9. Então, eu vou colocar lá o 9, que é o endereço de partida. Antes do 9 tem um 8 e tem um 7 também, beleza? Eu quero sair do decímetro e ir para metro. Então, essa vírgula que estaria no 9, eu vou fazer com que ela pare lá na casa do metro, que é onde eu quero chegar.
Então, o número que vai ficar é 38,9, porque eu vou cortar essa vírgulazinha inicial. Então, o número é 38,9. Professora, onde está esse 3? Está no DAN. A casa à esquerda do metro é o DAN. Mas não me interessa o DAN. O que me interessa é sair do decímetro e ir para metro. Toda vez que eu estou deslocando para a esquerda, o que eu faço com o número? Ao deslocar para a esquerda, eu divido por 10. E dividir por 10 é nada mais, nada menos do que pegar a sua vírgula e andar uma casa para a esquerda. Por que uma casa? Porque tem um zero. Um zero na divisão, anda uma casa para a esquerda. 39,08 metros em decâmetro. Então, agora eu vou ter a casa do metro. Lá na casa do metro, eu ponho o número que está com a vírgula. Quem que é? É o 9, não é? 39,08. Então, tem um 3 antes do metro, tem um 0 depois do metro e tem um 8 também. Tem mais uma casinha. Tem decímetro. Beleza. O que eu quero agora? Eu quero sair do decâmetro. Não, eu quero sair do metro, a vírgulazinha está aqui. E quero ir para o decâmetro. O decâmetro é a primeira casa à esquerda do metro. Então, a minha vírgulazinha, mudando de cor, a minha vírgulazinha que está no 9, eu vou cortar e vou colocar ela lá no decâmetro. Não precisa acrescentar 0, professor? Não, porque você já tem números suficientes nessa casa. Você tem o 3, então ficou 3,908 decâmetros. O nome que você vai falar é o nome de onde parou a vírgula. Não parou no decâmetro? Então, eu vou falar 3,0908 decâmetros. Por fim, 5,2 hectômetro em centímetro. A gente vai construir aqui a casa do metro, a casa do decâmetro, que eu chamo de Dan, e a casa do hectômetro. Esse número é 5,2 hectômetro. Então, quem fica com a vírgula é o hectômetro. Ele é o dono do endereço, beleza. E o 2 vai ficar lá do lado dele, no decâmetro. Eu quero pegar isso e passar para centímetros. Para eu chegar no centímetro, eu tenho que passar por metro, pelo decímetro, para depois chegar no centímetro. Então, eu vou completar com 0, já que não tem números suficientes, eu vou colocar 0, 0, 0. E a minha vírgula que está no hectômetro vai parar lá no centímetro. Então, que número que virou? 52.000 centímetros. E a vírgula precisa pôr? Não, pode descartar, porque virou um número inteiro. Gente, é muito delicioso fazer esse tipo de exercício aqui. Mas você tem que ter em mente a tabelinha, tá? E você tem que ter em mente que a vírgula fica onde ela está no nome e ela vai parar onde o exercício pedir. Neste caso aqui, pediu para eu sair do hectômetro, então a vírgula estava no hectômetro, e pediu para eu ir no centímetro, então a vírgula tem que ir para o centímetro. Se não tem número, você completa com 0 nas casinhas. O exercício 6 é um exercício de interpretação, mostra para vocês o tamanho dos picos mais elevados, a altitude antiga e a altitude nova. E aí pergunta, qual o pico mais elevado no Brasil? Bem, gente, o mais elevado é você olhar na sua tabelinha aí e verificar qual é o número maior desses aqui, ó, dessa coluna aqui. Qual que é o maior? 2.993,78 metros. Ele é referente a quem? Pico da Neblina. Letra B, em relação à nova altitude, quais picos são mais elevados que o Pico da Bandeira? Bem, o Pico da Bandeira, como diz aqui, é a primeira linha. Na primeira linha, ó, você vai lá na frente, 2.891,98. Quem que é mais alto do que ele? Ou seja, quem é maior do que ele? Então, você tem que olhar os números correspondentes da casinha da unidade, da dezena, da centena e da unidade milhar. Bem, a unidade milhar, todos eles têm 2. Então, você vai olhar, então, para a centena. Quem que é maior do que 2.891? É o Pico 31 de março, que é 2.972, né? Se você olhar só os dois primeiros números, a referência que a gente tem é o 28. Quem que é maior que o 28? É o 29. Então, é o Pico da Neblina, que começa com 2 e 9, e também
o pico 31 de março, que começa com 2,9. Então, coloca lá que são os dois maiores. Quais os picos que tiveram sua altitude aumentada na nova medição? Então, você compara a medida da antiga, a medida nova, qual que teve ampliada, né? Qual que aumentou. Observe que o primeiro o 2 e 2 é a mesma coisa, o 8 é a mesma coisa, o 8 antes terminava em 89 e depois passou para 91. Então, um dos picos que aumentou foi o pico da bandeira. Depois você faz a mesma coisa para os outros. Você vai olhando número por número, unidade por unidade, dezena com dezena, centena com centena e vai comparando. O pico da pedra da mina e pico das agulhas negras tiveram essas alturas aumentadas. Na página 8, pede para você escolher alguns instrumentos mais apropriados para medir, por exemplo, a largura de uma mesa. Pode ser régua, trena, fita métrica ou metro articulado. O comprimento de um caderno, régua, trena, fita métrica. A espessura de uma moeda, paquímetro, micrômetro, porque são coisas que medem espessuras bem fininhas, né, através dos milímetros. A largura de uma sala, trena ou metro articulado. A letra E, o comprimento de um tecido, pode ser por fita métrica. E a letra F é a espessura de uma linha, que pode ser também o paquímetro ou o micrômetro, né? Então, tem os exemplos acima e a gente vê que espessuras bem fininhas a gente tem essa aí, né? O paquímetro e o micrômetro. As intermediárias eu posso estar usando régua, trena, né? E assim por diante. Então, é você ter essa noção de que instrumento utilizar. Se você usar o instrumento errado, vai dar um pouquinho de trabalho. Imagina você pegar a nossa sala de aula e tentar medir com régua. Vai dar trabalho, né? Porque a maioria das réguas é de 30 centímetros. De costureira é 60 centímetros, 1 metro. De todos aí vai dar um pouquinho de trabalho. Então, um instrumento adequado para cada tipo de medida. Gente, página 9, muito engraçada essa tirinha. Leiam aí, por favor. Reduza a 80 quilômetros. E o cara... Reduza a 50 quilômetros. O cara começou a reduzir um pouquinho. Reduza 10 quilômetros. Aí vem, bem-vindo a Reduza. Reduza era o nome da cidade, né? E ele seguindo as placas. Bem interessante essa tirinha. Aliás, tirinha é sempre essa visão cômica, né? Aquela coisa mais engraçada, que dá esse duplo sentido, que é para causar essa graça na gente. A primeira letra, quantos metros veículos percorreu do segundo ao terceiro quadrinho? Bem, no segundo quadrinho estava escrito 50 e no terceiro quadrinho escrito 10. Então, 50 menos 10, 40 quilômetros. Mas ele perguntou quantos metros. Quilômetro, metro. Na aula eu expliquei para vocês que quilômetro seria 1000 vezes o metro, não é isso? Então, 40 quilômetros é 40 vezes 1000. Mas se você quiser fazer a tabelinha, também eu recomendo, porque já que eu falei que é para fazer, você tem lá a tabelinha o metro, à esquerda do metro você tem o Dan, que é o decâmetro, você tem o hectômetro, que é HM, e você tem o quilômetro, que é a KM. Você está com 40 quilômetros, então é 0 e tem um 4 antes do quilômetro. Você vai andar para o metro, você vai andar 1, 2, 3. Então, virou que número? 40.000, beleza? 40.000 metros. Aí ele pergunta assim, do primeiro para o quarto quadradinho. Do primeiro é 80. O quarto quadradinho, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Você chegou, né? Então, se você chegou, você está a 0 quilômetros. Então, o que aconteceu? O cara estava lendo como quilômetro, mas era quilômetro por hora que mede a velocidade, né? Para você não ter esse tipo de confusão de quilômetro de distância e quilômetro de velocidade. O cara estava lendo como velocidade, mas era de distância. Você tem 80 e chegou na posição 0, você chegou em Reduza. Então, é 80 vezes 1000, que é 80.000 metros. O que você entendeu nessa tirinha? Discuta a resposta. Gente, essa tirinha fica, então, a cara para vocês estarem expressando aí o que vocês entenderam.
Número 9. Complete os itens seguintes escrevendo o número adequado. 123 metros é para passar para hectômetro. Você vai fazer do mesmo jeito que eu expliquei. Constrói a tabelinha. Ó, vou fazer pelo menos 2 aqui, beleza? Você tá lá na tabelinha na parte do metro. Você tem que ir para hectômetro, que tá... Aqui tem o decâmetro e aqui tem o hectômetro. Ele é 123 metros. Então, como se tivesse uma vírgula aqui depois do 3. Então, o 3 está aqui na casa do metro. Antes dele tem o 2 e tem o 1. E ele quer que sua vírgula saia do 3 e vá para o hectômetro. Nem precisa completar com 0. É só eu simplesmente olhar que número virou. Virou 1,23 hectômetro. Corta essa vírgula do início, ficou 1,23 hectômetro. E para sair de metro e para quilômetro? Agora, eu vou construir a minha coluna do metro. Vai ter a do decâmetro. Vai ter a do hectômetro e vai ter a do quilômetro. Aí eu vou sair, ó o número, ó, 1560, e ele termina lá no metro. Então, o 0 que fica no metro, tem uma vírgulazinha depois dele, tem um 6, um 5 e um 1 antes. Ele quer saber que número que vai virar no quilômetro. Então, tira essa vírgulazinha do metro e põe lá na casa do quilômetro. Virou quanto? 1,560 metros. 1,560 quilômetros, desculpa, tá? A gente sempre fala a casa que a vírgula está. Se a vírgula está no quilômetro, o número virou 1,560 quilômetros. Como esse último 0, ele está no número decimal, não faz diferença colocar 1, 2, 3, vai ter um monte de 0 ali. Infinitos zeros. Então, só preciso falar a parte numérica mesmo. Então, é 1,56. Mas pode escrever também 1,560. Não altera a resposta. Beleza? E aí, você faz a tabelinha também e confere esses resultados aqui. Ó. Letra C vira 2,8 e a letra D 1,6. Na letra E vira 0,9, na letra F 0,56. Vira 56 centímetros. Então, é só isso. Fazer tabelinha e completar. Ou vai pela regra, se desloca para a direita, multiplica por 10. Se desloca para a esquerda, divide por 10. Essa letra F, gente, ela tá com um defeito. Ó. Não sei se no livro de vocês apareceu assim, mas tá faltando alguma coisa aqui. Qual unidade de medida que ele é? Não falou, né? Não falou. Deve ser M, tá? De metro. Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, nosso exercício para fazer em casa, tem 2 exercícios aí que vocês podiam também ter feito. Suponha que para descarregar produtos agrícolas em um porto haja uma fila de caminhões com extensão de 18,9 quilômetros e que nessa fila cada caminhão ocupe em média 25,5 metros. Quantos caminhões aproximadamente haverá na fila? Bem, gente, primeira coisa que eu tenho aqui são os dados. Um dado é o quê? Uma numeração aqui em quilômetros, que é o tamanho da fila, e a outra o tamanho do caminhão, que é 22,5. E eu quero saber quantos caminhões havia na fila, né? Bem, eu preciso primeiro ter noção de que eu não tenho como comparar quilômetro com metro. Os dois têm que estar no metro, os dois têm que estar em quilômetro. E aí? O que é a sugestão aqui? Você pode transformar os 18,9 quilômetros para metros, ou você pode transformar 22,5 metros em quilômetros e saber quantas vezes um está dentro do outro. E como resposta, você pode ver o seguinte: quantas vezes um está dentro do outro? Quantas vezes eu posso estar multiplicando 22,5 para chegar no 18,9, que vai estar em outra medida, né? Ou eu vou pegar essa medida, eu vou transformar essa medida em alguma coisa que não tenha vírgula para ficar mais fácil, né? Na hora de fazer as continhas. E a solução
é você transformar para decímetro. Então, 22,5 metros, para eu eliminar essa vírgula 5, eu transformo logo para 225 decímetros. Por quê, professora? Para tirar essa vírgula do meio do caminho, para facilitar minhas contas futuras. Então, 22,5 metros, ele vai para a próxima casa, ou seja, multiplica por 10. Então, a vírgula vai andar uma casa para a direita, porque é multiplicação, vira 225 decímetros. A mesma coisa eu vou fazer com um quilômetro, que é 18,9, a vírgula está lá no quilômetro. Ela vai andar para o decímetro, ela vai ficar 189 mil decímetros. Beleza, agora eu tenho os dois em decímetro. Eu tenho decímetro 225, eu tenho decímetro 189. Eu quero saber quantas vezes cabe um dentro do outro. Então, eu vou dividir o maior pelo menor, 189 mil, dividido por 225. E eu vou obter a resposta, 840 caminhões. O exercício 2. Paulo pretende cercar com 5 fios de arame sua propriedade em forma triangular, cujo perímetro é 4.500 decímetros. Quantos metros de arame ele vai gastar? Ele quer colocar 5 fios de arame, gente. E deu o perímetro. O que é perímetro? Medida de todos os lados. Então, se eu fosse passar só um arame, seria isso aí, 4.500. Mas eu quero 5. Então, que eu vou ter que fazer 5 vezes 4.500. E a resposta é quantos metros? Então, quando você faz 5 vezes 4.500, você tem a resposta 22.500. Mas ele em decímetros, mas ele quer em metros. O decímetro, ele é a primeira casa à direita do metro. Então, se eu estou no decímetro para ir para o metro, eu vou pular para a esquerda. Pular para a esquerda é o quê? Dividir por 10. E dividir por 10 é só você cortar uma vírgula do número, não é? Pega a vírgula e anda para a esquerda. Então, ao invés de ter 22.500, eu vou ter 2.250 metros. Essa página de exercícios aqui, a número 10, eu não pedi para fazer. Ops. Ai. Eu não pedi para fazer essa número 10. Mas eu estou apresentando as respostas para vocês, porque caso você tenha feito e queira conferir, você pode ficar à vontade de conferir essas respostas aqui. Tudo bem? Se tiver dúvida, se você fez, tiver dúvida, pode me chamar que eu te oriento, tá? Vamos seguir para a resolução daqueles que eu pedi. Na página 12, eu pedi para vocês fazerem esse exercício aí das horas, né? Lembrando, como é que eu olho as horas? O ponteiro menor é exatamente aquilo que está passando lá, né? E o ponteiro maior é multiplicado por 5. Então, você tem que ligar que hora que é essa aqui, ó. Essa primeira hora aqui é... Você acha que é 15? Não, não tem nem 15 ali no primeiro relógio, né? Lembrando que hora você multiplica. Os minutos, aliás, a hora você olha o que está lá. Os minutos que você multiplica. Então, não tem possibilidade de ser o primeiro, não tem possibilidade de ser o segundo, nem tem possibilidade de ser o terceiro, só pode ser o quarto, porque o relógio só vai até 12, então é 12. E está parado o ponteiro maior no 9. Eu falei que multiplica por 5, 9 vezes 5, 45. Então, a hora é 12 horas e 45. Vamos ver a letra B. A letra B, o ponteiro menor está marcando quase 10 horas, gente. Falta um pouquinho, porque o ponteiro maior está no 11. 11 vezes 5 é 55. Então, é 9 e 55. Mas presta atenção, gente. Esse relógio, 9 e 54, faltou um minuto para dar 55. Ele não precisa estar escrito 9, por quê? Porque a gente tem 9 e 54 antes do horário do almoço. Depois do horário do almoço, o 9 é 21 horas, não é isso? Olha aí, ó, até 12 horas dá certinho um ponteiro menor. Depois das 12 a gente tem 13, 14, 15, de forma que o 9 horas vai ser as 21 horas. Então,
segundo relógio no 3. A letra C, ponteiro menor, está quase no 4 e o 9 está no 45. Lembrando que, se é antes do almoço, seria 3h45. Do almoço, não. Se fosse antes de meio-dia, né? 3h45. Mas como pode ser depois do almoço, do meio-dia, né? Então, pode ser 15h45. E da mesma forma, o último relógio, 6 horas. Mas é 6 horas da manhã, porque se for depois do meio-dia, vai ser 18 horas. O exercício 2 fala do batimento cardíaco. E o menino lá olhou, observou, querendo saber que ele contou 21 batidas em 15 segundos. Qual vai ser o número aproximado em 1 minuto? Nós vimos isso na nossa aula, que quando a gente tem um relógio que eu divido em 4 partes, deixa eu pegar minha caneta, pegar o meu relógio. Se eu dividir ele em 4 partes, eu tenho o quê? Eu tenho 1 minuto todo, né, 60 segundos, dividido em 4 partes. Isso aqui equivale a 60 dividido por 4. Dá 15 segundos. A quarta parte de 1 minuto, a quarta parte de 1 minuto é 15 segundos. Beleza. Se eu quiser completar o relógio todo, eu tenho que multiplicar então por 4, porque eu vou ter 15 aqui, 15 aqui, 15 aqui e 15 aqui. Beleza. Então, se ele tem 21 batidas em 15 segundos, para dar 1 minuto, vai ser o quê? 15 aqui, 21 batidas aqui nesse primeiro, 21 batidas aqui, 21 batidas aqui, 21 batidas aqui, ou seja, 21 vezes 4, que é 84. A letra B é resposta pessoal. Página 3, o exercício 3 fala de uma máquina que a produção é 5 peças a cada 20 segundos quando ela está regulada. E quando está desregulada, é 5 peças por 30 segundos. Na letra A fala, a máquina está regulada. Se ela está regulada, você vai tomar como referência que ela faz 5 peças por 20 segundos. Em 20 segundos. Em 1 minuto, ela faz quanto? Gente, se ela faz 5 peças em 20 segundos, então 1 minuto, né, 60 segundos, então é 20, 20, 20, ou seja, 5, 5, 5. O 5 contado 3 vezes, vão ser 15 peças. E 1 hora? Bem, 1 hora tem 60 minutos. Se em 60 minutos, se em 60 segundos ela faz 15 peças, então 60 segundos é 1 minuto. Então, em 60 minutos, ela vai fazer 60 vezes essa produção que ela fez aqui em 1 minuto. Em 1 minuto, ela fez 15. Em 1 hora, ela vai fazer 60 vezes 15, ou seja, 900. E em 3 horas e 15 minutos? Então, você vai fazer 3 horas e depois 15 minutos. Bem, em 3 horas, são 3 vezes a produção que ela fez em 1 hora. Em 1 hora, ela fez 900. Então, em 3 horas, ela faz 900 vezes 3. Beleza? E em 15 minutos? Bem, 15 minutos, ela faz 15 vezes a produção que ela faz em 1 minuto. Nós vimos aqui no início que em 1 minuto ela faz 15 peças. Então, em 15 minutos, ela vai fazer 15 vezes 15. E vou somar essas duas respostas. A resposta é 2.925. Estando desregulada, a máquina produz quantas peças em 10 minutos? Bem, desregulada, ela vai fazer 30 segundos. Em 30 segundos, ela faz 5 peças. Em 10 minutos. Então, vamos ver primeiro em 1 minuto. Em 1 minuto, tem quantas? Eu tenho 60 segundos. Então, ela vai fazer 30 segundos, ela faz 5 peças. E 30 segundos, ela faz 5 peças de novo. Então, ela faz 10 peças em 1 minuto. Beleza? Só que ele não pediu em 1 minuto, ele pediu em 10 minutos. Então, vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 10. Esqueci de desligar aqui. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter... Perdi aqui. Peraí. Deixa eu retomar e desligar meu WhatsApp.
Bem, retomando a letra B, se ela está desregulada em 10 minutos. Vamos ver em 1 minuto. Em 1 minuto tem 60 segundos. Em 60 segundos, ela vai fazer isso aqui que mandou aqui, ó, 5 peças em 30 segundos. 30 segundos vão ser 5 peças. 30 segundos de novo para dar 1 minuto, vão ser mais 5 peças, ou seja, 10 peças em 1 minuto. Só que ele pediu 10 minutos, então eu vou pegar 10 peças de 1 minuto e multiplicar por 10 minutos, porque eu quero 10 vezes essa produção. Então fica 10 vezes 10, que é 100. Então são 100 peças com ela desregulada. Em 4 horas de funcionamento, quantas peças a mais a máquina regulada produz comparado com a máquina desregulada? Bem, na regulada, nós vimos que em 1 hora ela faz 900. Então, em 4 horas é 4 vezes 900, que é 3.600. Nela regulada. Estou tomando como referência essa letra B aqui, ó, que ela em 1 hora faz 900 peças. Beleza. Na desregulada, eu tenho que ela faz 4 vezes o que ela faz em 1 minuto. Não, em 1 minuto. Em 1 minuto, eu vi que ela fazia quantas peças? Em 1 minuto, ela tinha 60 segundos, ela fazia 10 peças. Beleza. Então, 4 vai ser 40. 4 horas em 1 minuto. Em 1 minuto, vão ser 10 peças. Em 4 minutos, não, eu não quero em 4 minutos. Eu quero em 4 horas. E 4 horas é 4 vezes 60 minutos. Considere que cada minuto tem 60 segundos. Cada hora tem 60 minutos. Então, eu quero 4 vezes 60 minutos. Eu quero saber em 240 minutos. Beleza. Então, eu quero quantos intervalos de 10 minutos? Eu quero 24 intervalos de 10 minutos. Eu estou tomando como referência a letra B. A letra B que fala que em 10 minutos ela faz 100 peças. Só que 4 horas são 240 minutos. Então, são 24 intervalos de 100 peças. São 24 vezes 100, 2.400 peças. Então, se na primeira ela faz 3.600 peças, na segunda ela faz 2.400, quantas peças ela faz? 1.200 peças a mais quando ela está regulada. Então, a vantagem é essa fábrica manter seus equipamentos regulados, né? Senão ela vai perder dinheiro. Por fim, na página 13, o último exercício é para você olhar o acompanhamento da etapa 1 até a etapa 5 do que acontece com o filhote de fazão, né? Na sua geração, aí até ele sair do ovo. E aí ele pergunta qual dos relógios de ponteiros a seguir marca o mesmo horário em que o filhote eclodiu o ovo. Então, que hora que ele saiu do ovo? Tá lá, ó, 14h10, isso no relógio digital. E no relógio analógico? Bem, 14 é depois do meio-dia, né? Depois do meio-dia, eu sempre confundo falando depois do almoço, mas é porque considero que todo mundo almoça meio-dia também. Depois do almoço, depois do meio-dia, 2 horas depois do almoço, né? 12, 13, 14. Então, o relógio 1 não tem a mínima possibilidade, nem o relógio da letra B, só poderia ser a letra C ou a letra D. Aí você ia olhar os minutos. Nos minutos fala o quê?
que é importante observar nesse enunciado é que ele falou assim, ó, observe algumas etapas que antecedem a saída do fazão. Então, a gente não vai achar o relógio exato, porque a etapa está antes dele sair. 14h10, o relógio marcou antes dele sair. Então, quando que ele saiu? Ele deve ter saído, o relógio deve ter marcar um pouquinho antes dessas 14h10. Então, é a letra C, em que ele marca 20 para as 14 horas, mais ou menos, faltando ali 13h35, 37, né? Para poder dar o tempo do filhote terminar de sair, que ele estava quebrando tudo, né? Então, é a letra C. Aí, no esquema, que fato ocorreu às 1h52 da tarde. 1h52 é a etapa 3. Está escrito bem embaixo aqui na etapa 3. Após quebrar a casca, o filhote aumenta a fenda. Na letra C, quantos minutos após eclodir o ovo, o filhote conseguiu sair? Bem, lá no relógio mostra 14h10. Mas a letra A, a gente respondeu que era 13h37, o horário que ele eclodiu, não é isso? Mas ele sai mesmo às 14h10. Então, você vai diminuir aí às 14h10, menos 13h37. Isso vai ser equivalente a 33 minutos. Bem, meninos, era isso. Eu queria corrigir esses exercícios com vocês. Para finalizar esse capítulo, eu quero fazer um estudo sobre o calendário e ano bissexto, e essa é a proposta que eu tenho para vocês. Pesquisem a página 17 e respondam para mim o que você pode observar em um calendário. Registra lá no seu caderno o que tem que ter num calendário. Outra coisa, por que existe ano bissexto? E como é que eu descubro se um número é bissexto ou não? Depois disso, faça a página 18 e 19. Bye, bye!